Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para a apresentação dessa aula sobre acesso a medicamentos, proposta para compartilhar riscos na saúde suplementar, particularmente ao Dr. Florentino Cardoso e ao Dr. Nelson Teich. Muito obrigado. Essa é a minha declaração de conflito de interesse. Eu sou consultor da MAPE Solution, presto serviço para o Ministério da Saúde, Plano de Saúde, indústrias e hospitais. E também sou docente da Faculdade Unimed em temas de auditoria médica e outros. Apesar de há muitos anos estarmos discutindo sobre compartilhamento de risco, foi só mais recentemente, durante os últimos 2 anos, com a publicação desse projeto de remuneração baseada em valor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que começou a haver um volume muito grande de casos práticos publicados, apresentados com o tema de pagamento por performance. Eu recomendo, inclusive, a visualização desse manual, muito bem escrito pelos técnicos da ANS, que faz um sumário sobre os diversos modelos de remuneração baseado em valor. Esse manual, ele destaca que o Fee for Service com pagamento por performance é uma das modalidades de pagamento baseado em valor, com suas qualidades e defeitos, mas que pode ser usado nas circunstâncias em que eu coloco o risco dentro desse processo de negociação entre fornecedor e os pagadores. Da mesma maneira, nós vimos no Ministério da Saúde, durante o ano de 2019, um workshop internacional para discutir formatos de acordos de compartilhamento de risco para incorporação de tecnologia em saúde. Ficou muito claro daquela discussão que dados de vida real, resultados que essa tecnologia produz no seu uso do dia a dia, ele se torna essencial para um contrato onde há corresponsabilidade de todas as partes envolvidas nesse processo. Baseado nessas discussões, a Faculdade Unimed, inclusive, lançou um curso muito prático de gestão baseada em valor, onde são discutidos muitos desses modelos inovadores de remuneração para aqueles que queiram se aprofundar num tema. Nós recomendamos a sua realização. A próxima turma será realizada agora em outubro, a terceira e quarta turma desse ano já. O risco do compartilhamento, de uso de uma nova tecnologia, ele, com a proposta da gestão baseada em valor, ele move do pagador apenas, no projetos que são compartilhados, em que o pagamento é feito por prestação de serviço, por volume de atendimento, para o pagador, prestador e fornecedor. Isto é o risco compartilhado nos projetos baseados em valor. Existe uma série de sinonímias, os mais variados possíveis, dentro desse ambiente, desde Risk Sharing Agreements, pagamento por performance, compartilhamento de risco. Nós vamos adotar o termo acordo de partilhas de risco, que acreditamos refletir de maneira mais adequada a esse tipo de contratos. A ação pelo serviço ou produto entregue, o risco todo é do pagador. Esse risco move do pagador para todos, seja pagador, prestador e fornecedor, nos contratos baseados em valor. Esse é o conceito onde há uma divisão das incertezas, dos riscos de utilização de uma nova tecnologia quando eu movo para os modelos de pagamento por valor. Existe uma série de sinonímias oriundos da literatura que refletem esses contratos. Nós aqui vamos adotar o termo acordo de partilha de risco, que foi publicado recentemente na literatura e que acreditamos que reflita de maneira mais adequada o compartilhamento de risco. Basicamente, nessa situação, onde há compra e vendas de produtos em saúde, como medicamentos, há duas figuras, o fornecedor e o plano de saúde. Eles celebram um acordo de uma determinada tecnologia
baseada num consenso. E esse preço, ele é definido, conhecido no ato do acordo do contrato. Agora, na partilha de risco, há uma nova situação, que é a condição real de uso. Ela agora é que define qual será o preço no futuro, conforme resultados apresentados. Existe, dentro dos acordos de partilhas de risco, dois grandes blocos de acordos. Um chamado financeiros, que envolvem limites de orçamento, limite de utilização ou descontos financeiros, como fidelização, e acordos baseados em preço e volume. A rigor, nessa modalidade, não há risco, há limitações, restrições financeiras, há um controle do risco. Por outro lado, nos acordos de partilha de risco baseado em performance, agora sim, eu mensuro a performance de uma dada tecnologia, que é a capacidade de promover benefício ao paciente. Há duas grandes modalidades, pagamento por performance, e uma outra, uma cobertura condicionada ao desenvolvimento de evidência. No caso do Spinraza, no Ministério da Saúde, foi esse o caso utilizado pelo Ministério da Saúde. Como pontos chaves para qualquer acordo de partilha de risco, nós entendemos que primeiro tem que ser definido de antemão os desfechos, se possível, centrados nos pacientes, os custos envolvidos nessa negociação. Há uma necessidade de uma estrutura organizacional com uma coordenação, médico, um time dedicado para coletar esses dados. Muito importante a modelagem dos riscos para simular cenários deste contrato. Somente assim você concretamente tem uma visualização daquilo que está se colocando em jogo, tanto em termos do paciente quanto em termos financeiros. E, finalmente, esses projetos eles têm que ter uma integração virtual, com uma coleta de dados e análises feitas com transparência, auditorias de dados e, inclusive, relatórios preditivos que possam simular esses cenários futuros através do uso de inteligência artificial e machine learning. Idealmente, esses são critérios essenciais para esse tipo de projeto. Nós desenvolvemos uma plataforma para gestão de sistema de saúde baseada em valor chamado TipValue. Ela faz a protocolização do cuidado com coleta de dados de data science web-based, desenvolvida com programação em Python, automatização da análise com relatórios gerenciais e preditivos. Então, do ecossistema de saúde, seja no hospital, seja no plano de saúde, são coletadas informações de desfechos. Esses dados são agregados de diversas formas, passando daí para os servidores com a análise desses dados automatizados, pois o Python ele permite a programação prévia de todas essas análises, gerando, então, esses relatórios que permite o gestor uma tomada de decisão baseado nessas informações. Nós vamos agora visualizar algumas telas de como são feitos esses contratos baseados em compartilhamento de risco. Nessa tela, visualizada tanto pelo pagador como prestador, nós podemos visualizar características do doente, a jornada assistencial nas diversas linhas de tratamento, performance clínica, entre outras. No caso do compartilhamento de riscos, nós desenvolvemos uma tela exclusiva para as operadoras, onde é visualizado o risco máximo do acordo, descontos feitos até o momento, a relação de prestadores envolvidos e todos os pacientes que estão entrando no sistema, no projeto, um detalhamento sobre cada um deles. Numa segunda tela, compartilhada entre operador e fornecedor, nós vemos o número de doentes, de pacientes, o número de restante de pacientes a serem reembolsados e o número limite de pacientes a serem incluídos nesse projeto. Qual o tempo de tratamento e detalhes de cada um desses pacientes podem ser visualizados também. Na tela específica do fornecedor, nós detalhamos, então, esses pacientes, qual o preço médio da forma farmacêutica sendo utilizadas e dados dos pacientes.
Resumindo, o compartilhamento de risco, ele necessita de mensuração tanto de desfechos centrados em pacientes, se possível, PROMs e PREMs, que refletem a qualidade de vida e satisfação do paciente com esse tratamento, computado pelos custos totais desses tratamentos, gerando, então, o que nós chamamos de valor em saúde. Baseado nesses resultados, que são feitos com uma monitoração eletrônica, é possível determinar quais são as tecnologias com melhores resultados, melhores desfechos, melhores resultados em termos de custo e efetividade no projeto de compartilhamento de risco. Muito obrigado.